Boa tarde, Lorenza. A Lorenza, acho que ela está sem fone, né, Lorenza? Sem microfone. A gente não consegue te escutar, Lorenza. Acho que, enquanto a Lorenza vai se organizando, a gente pode ir começando. Acho que ela está com problema no microfone. Boa tarde a todas e todos. Com muita alegria, né, que hoje a gente inicia nosso segundo seminário, né, nosso segundo dia de seminário, para discutir as políticas de enfrentamento da obesidade infantil, com o objetivo de cooperar entre os países. E hoje nós teremos, então, a apresentação da equipe da Colômbia, né? Estou vendo a Elisa aqui, ela está provavelmente com a equipe dela. Então, nós damos as boas-vindas e eu acho que nós podemos passar para a apresentação da Colômbia. Para o término, nós fazemos debate. PMA ou ABC gostariam de falar algo? Estou entendendo que é um seminário de continuação, então estou só dando um oi, mas fiquem à vontade para fazer alguma complementação. Obrigada. Obrigada, Gisele. Não, só vamos dar continuidade mesmo, né, ao segundo dia, para que a gente possa discutir e debater as políticas que acontecem nos países, e a gente pode poder fazer as trocas, né, que é fundamental nesse projeto, e é fundamental também para a política de enfrentamento da obesidade infantil, né? Então, é isso. A gente pode já passar, se a ABC tiver alguém, que senão a gente passaria logo para a Colômbia. Não sei se tem alguém da ABC, não estou vendo. Eu estou aqui, Alva. Eu e o Rifat estamos aqui. Plínio. Todas e todos, e vamos dar continuidade. Então, ok, né? Gregory, Hola, você... buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Elisa. Bien, voy a compartir mi pantalla. Bom, eu vou compartilhar a minha tela, por favor. Si me dan el permiso, por favor. Se vocês podem me autorizar a compartilhar a tela. Está conseguindo compartilhar a sua tela ou não? É para estar com permissão. Não. Não está disponível para mim. Calma aí. Já. Muchas Foi gracias. Agora sim, obrigado. Obrigado. Eu vou pedir para você falar um pouco devagar para o nosso tradutor. Ok? Sem problema. Boa tarde para todos. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Já como o Gisele mencionou agora há pouco, hoje é o Dia da Colômbia, neste importante seminário de troca de experiências, no qual a gente aprendeu muito e foi um processo muito rico, especialmente para nós. Eu vou tentar falar o mais devagar possível, mas se eu começo a falar muito rápido, por favor, vocês podem me avisar que às vezes a gente está falando e esquece um pouco, enfim. Eu sei que é importante falar devagar. Muito bem. Eu vou falar basicamente de 2 pontos nesse começo, que eu acredito que são fundamentais. O primeiro é o seguinte: como nós estamos na situação de excesso de peso na situação colombiana, com ênfase em pessoas com idade inferior a 18 anos. Em segundo momento, também eu vou falar o que nós estamos fazendo. Na Colômbia, nós temos a nossa principal fonte de informações, é uma pesquisa que a gente faz cada 5 anos, é uma pesquisa sobre a situação nutricional. A gente chama ENSIM. A gente estão fazendo essa
pesquisa desde o ano 2005 e o ano passado, com todo o processo da Covid, a gente não conseguiu fazer essa pesquisa devido a muitas dificuldades, mas agora já estamos retomando essa atividade para fazer essa pesquisa e eu acredito que vai acontecer tudo bem esse ano e o outro. É uma pesquisa de demografia da saúde, de DHS. Então, se a gente quer comparar dados anteriores ao ano 2005, então a gente tem toda a série de informações a partir de 1990. Então, nesse slide, eu estou mostrando para vocês os resultados que a gente teve na última pesquisa. E esse gráfico que está do lado esquerdo, a gente pode ver a prevalência do excesso de peso para menores de 5 anos por sexo. E a prevalência é 6,4 e os homens têm um ponto a mais. E nas crianças, homens, a gente viu um aumento maior em comparação com as mulheres. E no gráfico que está do lado direito, a gente pode ver que a gente tem uma análise que acende uma alerta. Por que acende uma alerta? Porque quando a gente comparou os resultados pelas áreas urbanas e rurais, o excesso de peso está associado a condições de área urbana e de maior receita socioeconômica. A gente vê aqui uma mudança nessa tendência. A gente vê um aumento do excesso de peso na área rural, que está avançando mais rápido do que na área urbana. E aqui a gente já vê como a proporção está maior nas áreas, na área rural que urbana. Então, realmente, isso chama a atenção e é uma alerta para a gente como país. O grupo de 5 a 12 anos é o grupo que no ano 2015 teve o maior aumento de excesso de peso em toda a população colombiana. 1 de cada 4 crianças tem excesso de peso entre 5 e 12 anos. E isso afeta, nesse grupo de idade, nessa faixa etária, é mais prevalente nos homens. E aqui a gente tem uma diferença entre a área urbana e a área rural, como podem ver. Para os adolescentes, nós vemos que a tendência muda. São as mulheres aquelas que têm mais prevalência de excesso de peso e essa tendência é mantida ao longo da vida. E aqui nós já temos diferenças importantes, por exemplo, porque as mulheres têm 7 pontos percentuais de excesso a mais do que os homens. E no caso de mulheres adultas, especificamente na obesidade, por exemplo, nós vemos que a proporção é o dobro em relação aos homens. E essa tendência muda na idade escolar. E daí para frente, é mantido esse aumento e é muito mais forte nas mulheres. É um tema que a gente está revisando, tendo esse foco diferencial que a gente viu com esses dados, o que nós precisamos fazer para resolver essas mudanças com a população, essas tendências. Nesse gráfico, a gente tem os 3 momentos da vida, do que acabei de falar agora. Em menores de 12 anos, a gente tem uma proporção maior de peso, de sobrepeso nos homens, depois as mulheres diminuem e o grupo com maior aumento são as crianças com idade escolar. A pesquisa em si, na última versão que a gente tem também, mede o tempo que passa a população frente a uma tela, ou seja, utilizando dispositivos móveis, celulares, games, celulares, enfim, e também a atividade física que eles realizam. A gente consegue ver que, à medida que a gente vai avançando na idade, aumenta o tempo que a gente fica diante de uma tela. A gente vê aqui nesse gráfico quem está mais de 2 horas diante de uma tela, que seria o limite. E nós vemos que nos adolescentes, basicamente 76%, isso acontece em ambos os sexos. E quando a gente aumenta esse tempo de tela, diminui o tempo de atividade física.
Ou seja, também vemos que os homens são mais ativos que as mulheres e nos adolescentes a diferença é quase de 50% entre a proporção de mulheres que fazem atividade física em relação à proporção de homens que fazem atividade física. Isso também faz parte dos determinantes que a gente revisa quando a gente está falando sobre o excesso de peso. Em relação a fatores alimentares que a gente observa, essa pesquisa também mede a prática de lactância materna e alimentação complementar, aleitamento. A proporção de crianças que têm aleitamento exclusivo durante os primeiros 6 meses corresponde a 36%. A gente vê uma diminuição. Nós estávamos há 10 anos com 42% e a gente não conseguiu reverter essa tendência. Essa é uma das linhas onde a gente está realmente focando no nosso trabalho, tanto em âmbito nacional e territorial, pela importância do aleitamento materno na prevenção à anemia e excesso de peso. E os outros indicadores que estão relacionados com a qualidade e a quantidade da alimentação complementar, a gente vê que o indicador de dieta mínima aceitável, que é uma fórmula para mensurar a alimentação complementar, também está em 36%. Então, somente 1 de cada 3 crianças recebe a qualidade e a frequência dos alimentos que deveria acontecer entre os 6 e os 23 meses. Vendo este panorama, a gente consegue facilmente dimensionar que na nossa primeira infância há problemas de desnutrição, que tem problemas de anemia e deficiência de outros micronutrientes. E, claro, nós temos problemas de excesso de peso que a gente já viu nos resultados anteriores. Nós temos outra pesquisa, que é a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. É realizada, nós temos informações de 2 intervalos de tempo, 2008, se eu não estou enganada, e 2017. E dentro dos fatores que a gente estudou, esteve incorporado o consumo de alguns alimentos específicos. Por exemplo, isso em comparação de consumo de frutas e verduras escolares, a gente constatou que 1 de cada 10 atendem o requerimento de consumo de frutas e verduras, ou seja, 90% nessa idade não estão consumindo essa porção, essa ração recomendável. E chama muito a atenção o resultado que a gente encontrou na população indígena, que deveria ter mais acesso a esses produtos devido aos processos de cultivo de frutas e verduras para consumo, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essas mudanças alimentares nessa população. O consumo de refrigerantes e outras bebidas com açúcar, ou seja, fazer isso mais de uma vez por dia, a gente viu que no grupo de escolares eles estavam consumindo esse tipo de produtos com maior grau. Então, 63% estão consumindo refrigerantes ou bebidas com açúcar. E a gente vê também nas capitais, nos departamentos, em comparação, a gente pode ver, e acontece muito mais com os homens do que com as mulheres. E a frequência de consumo de alimentos fritos, comida rápida, produtos que a gente compra em saquinhos, que são os snacks, os petiscos, que, claro, a gente consegue comprar facilmente e é consumido por essa população, a gente constata que existe um consumo regular, diário, ainda mais com esses petiscos. Mais de 80% consome esse tipo de alimentos e nós temos algumas áreas onde isso acontece com mais frequência, ainda mais nas grandes áreas urbanas. A gente viu que também as escolas, tanto do Estado como privados, também tinha esse tipo de consumo. Esses resultados falam, por exemplo, que para os produtos de petiscos são mais consumidos pelo setor privado do que o não privado, mas, no geral, a gente mantém essa tendência que a gente teve para a média nacional. Bom, a pesquisa em si teve um elemento qualitativo que a gente
realizou em várias regiões do país e, através de grupos focais e também através de entrevistas, conseguimos os dados, fazendo essa pesquisa qualitativa, e a gente conseguiu ter elementos que possibilitassem entender esses resultados quantitativos que a gente conseguiu identificar nessas pesquisas, nos resultados. Ou seja, isso explica um pouco essa mudança alimentar que a gente está vivenciando, e basicamente o que a gente viu é que, por exemplo, as estratégias como os subsídios que o governo entrega, são estratégias que aqui na Colômbia a gente chama alimentação em ação, que tem a ver com transferências de dinheiro, repasses monetários. Inicialmente eram destinados para a compra de alimentos e a melhoria do autoconsumo, justamente para a criação de animais nas áreas rurais. Agora, essas verbas estão sendo usadas em outros bens e serviços e não na melhoria da qualidade da alimentação da população. A gente também tem uma variação na destinação da terra. Na Colômbia, em algumas áreas, a gente via que existia locais de culturas de alimentos, e agora estão se tornando locais turísticos, e por isso a gente tem uma diminuição dos alimentos em algumas áreas, e a gente está mais dependente da produção internacional e da importação dos alimentos. Isso, claro, leva a algumas mudanças que contribuem para essa variação que a gente está vendo também agora em relação à alimentação, e uma influência grande está também a desvalorização entre o peso da Colômbia e o dólar. A estrutura das moradias da Colômbia, eu posso comentar que já começou a mudar faz 25 anos. Agora a gente tem moradias muito pequenas, e isso está associado ao espaço para o preparo dos alimentos, ou seja, a gente vê que o local, a cozinha é menor, e isso, claro, tem um impacto em favorecer o consumo de alimentos preparados fora de casa. E dessa forma, a gente diminui o tempo do preparo em família, compartilhar esse momento de cozinhar com a família. E isso também modifica os hábitos alimentares. Isso gera um impacto. A gente vai ver mais na frente como essa mudança no preparo dos alimentos também afeta tudo isso. E também por todo o processo de publicidade, o que a gente vê é uma mudança no consumo de alimentos caseiros e produtos in natura. A gente está mudando a nossa forma de consumir, estamos vendo um maior consumo de alimentos processados em pacote e comidas fora de casa. E também a gente vê uma diminuição do tempo destinado à cozinha, ainda mais nas áreas urbanas. Essas são algumas das características que a gente encontrou a partir da análise qualitativa para entender como a gente está mudando esse padrão alimentar. Agora eu mostro alguns resultados preliminares de um estudo que a gente está realizando com a Universidade de Antioquia, UPS, e a gente tem uma classificação para os alimentos, uma classificação nova, e de acordo com a pesquisa em si, 2005-2015, que a gente teve um levantamento de dados através de uma base de 24 horas, a gente vê que nesses 10 anos de mudança, nós conseguimos ver que o consumo de alimentos in natura diminuiu nesses últimos 10 anos. Isso vai em contra ao aumento do consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Diminui de um lado e aumenta do outro. Essa mudança alimentar que a gente está experimentando agora, e a gente vê que o uso de alimentos culinários também mudou. Isso está associado a que está diminuindo o preparo da comida em casa. E, em vez disso, há uma preferência por o uso de alimentos já prontos para o consumo. Como eu já comentei, são resultados preliminares que confirmam tudo o que eu já mencionei até agora, já falei até agora, desde o início da apresentação. Esse é o panorama.
Agora, vamos para o ponto 2. Vou falar quais são as estratégias para prevenção do excesso de peso. Nesse ponto, primeiro que a gente tem que mencionar é que a gente não tem uma política ou um programa que tenha sido estruturado como um plano oficial que a gente possa falar, esse é o nosso programa para diminuição do excesso de peso, ou essa aqui é a nossa estratégia. Não. Ao invés disso, a gente se baseia no que ontem foi falado, que é baseado na evidência para prevenção e controle do excesso de peso, destacando as linhas de ação. E como a gente vai trabalhar, eu vou falar agora. Então, a gente basicamente tem 4 linhas de ação. A primeira tem foco na atenção primária na saúde, e aqui a gente tem que lembrar que a Colômbia tem um processo que começa a partir de 2018 e em 2020 a gente começou a sua implementação. Este processo, a gente tem uma série de intervenções em termos da população, ou seja, que atingem todos os indivíduos do país, passando pelos coletivos. Nesse ponto, a gente reconhece a importância dos ambientes onde a gente está, ou seja, o ambiente de trabalho, educacional, das casas, e também alguns ambientes que têm a ver com a parte individual. Isso passa pela prestação dos serviços de saúde. Isso, para nós, chamamos trilha de manutenção de saúde. E a gente tem todos os atendimentos que ajudam que a gente tenha uma situação de saúde adequada e, em termos nutricionais, que a gente não tenha excesso de peso, anemia ou desnutrição. Estas ações que estão nessa trilha da promoção de manutenção da saúde da população, isso em função do momento da vida que cada um tem, da faixa etária. Se a gente vê alguma mudança no estado nutricional, a gente tem 3 eventos derivados para outro tipo de trilhas. A primeira é anemia por deficiência de ferro em menores de 5 anos. Esse é um problema aqui na Colômbia, a gente já tem um tratamento especificado. E se a gente identifica desnutrição aguda, moderada ou severa em menores de 5 anos, a gente já tem tudo mapeado de forma individual, e todo o processo intersectorial é um tema que está com um forte olhar na população indígena e a população que está nas áreas de fronteiras. E o excesso de peso, que, claro, a gente tem uma trilha que está sendo construída agora, e é baseada, está muito vinculada ao atendimento individual, mas também agora está com encaminhamento de ações levando em conta os ambientes. Nós contamos no ano 2016, a gente fez a atualização dos guias da prática clínica para a prevenção da obesidade em adultos. Esses guias focam muito a parte individual, mas tem elementos que são interdisciplinares, e uma parte das limitações tem a ver com a abordagem do ponto de vista individual. É preciso entender que o excesso de peso não é só individual, mas o ambiente tem um impacto forte sobre as ações de prevenção e controle. Esse guia serve muito para essa trilha individual, ou seja, vai ser a base com a qual a gente vai trabalhar esse ano. Na atenção primária, temos outras características, tem a ver com a promoção do aleitamento materno. A gente tem um plano decenal e a gente está atualizando esse plano, e um dos objetivos principais desse plano de aleitamento é o seguinte: o aleitamento não somente deve ser uma política de saúde, e sim uma política de todos os setores. E aqui nós envolvemos as outras entidades do governo,
por exemplo, a academia, as entidades do governo, a sociedade civil, também como responsáveis nessa proteção e apoio ao aleitamento materno. Então, esses são alguns dos objetivos que a gente tem para trabalhar. A gente espera ter toda essa estrutura pronta para metade desse ano, e a gente vai ter que trabalhar com bancos de leite, instituições amigas das mulheres do aleitamento, basicamente. A gente tem salas amigas para a mulher que faz ou tem crianças para amamentar e a infância. Nós temos diretrizes para formação também na conselheria de aleitamento. A gente construiu isso, temos um curso, um treinamento para todo o processo de implementação esse aconselhamento, que aqui na Colômbia a gente chama SENA. É uma instituição do governo que trabalha com todos os processos técnicos e tecnológicos. Através dessa entidade, a gente faz ou dá todos os treinamentos, incluindo o treinamento para profissionais da saúde. Esse treinamento esteve um pouquinho sem funções devido à Covid. A gente está com toda a estrutura, estamos mudando as estruturas para a plataforma e agora, com a maior flexibilidade das medidas devido à Covid, a gente pode passar agora para a parte prática, colocando tudo isso em prática para que a gente tenha esse aconselhamento em aleitamento materno. Também temos os guias alimentares para a população abaixo de 2 anos, que estão, claro, em período de lactância. Em atenção primária na saúde, a gente tem a promoção do consumo de alimentos naturais e frescos, ou seja, não processados. A gente tem um manual pequeno, resumido, seria um guia alimentar. A gente tem um para pessoas abaixo de 2 anos e para acima de 2 anos. Temos esses 2 guias para melhorar o consumo e a oferta de alimentos in natura em diferentes ambientes. Eu gostaria de falar também que na apresentação anterior que a gente tem como problema a redução de nutrientes. Então, a gente sempre tem que verificar o conteúdo de sal e sódio na população, e isso está incorporado nas nossas estratégias, diminuindo também o consumo de gordura. E a gente está agora também avançando na redução dos conteúdos de açúcar nos alimentos processados e ultraprocessados. Esses 3 eixos ou pilares vêm acompanhados de informações de comunicação em diferentes ambientes, justamente para facilitar a diminuição do consumo desses nutrientes. A segunda linha, que é fora da atenção primária da saúde, tem a ver com as medidas regulatórias, que está muito associado às políticas de interesse de saúde pública. Eu vou começar falando que a Colômbia tem uma proposta de ter uma rotulagem frontal e nutricional, e para isso a gente está focado em 3 nutrientes: adição de açúcar, sal, sódio e gorduras saturadas. A gente não incluiu, por exemplo, o carimbo de gorduras trans, porque a gente tem uma resolução, a partir de 2012 saiu, que a gente já está diminuindo as gorduras trans que são produzidas industrialmente. Por isso que a gente agora está focando nesses 3 selos, e a resolução agora está em consulta internacional na Organização Mundial do Comércio. Quando a gente finalizar essa consulta, que deve acontecer agora no final de abril, a gente vai ter uma revisão jurídica para que no final do ano a gente consiga uma efetiva aplicação. Junto com esses carimbos frontais, a gente está aumentando o tamanho e as características da tabela nutricional. A gente tem como foco
um estudo que foi feito no ano 2015, 2016, avaliando qualitativamente esses nutrientes. E a gente viu que as pessoas não leem a tabela nutricional, nem os ingredientes devido à letra pequena. É muito pequeno essa tabela com letra muito pequena na embalagem. O que a gente quer é aumentar esse tamanho e para isso a gente incluiu também dados nutricionais por cada 100 gramas, para que seja possível fazer comparações entre diferentes produtos e, em relação aos carimbos, a gente coloca as declarações nutricionais e dados de saúde. E nós estabelecemos algumas diretrizes, por exemplo, onde devem estar localizados os carimbos, onde deve estar localizada a tabela. E a gente tinha alguns problemas em relação à forma de fazer a declaração nutricional. Então, o que a gente está fazendo agora é esclarecer mais isso e que seja só permitido em alimentos que não tenham os carimbos frontais. Como eu já comentei, nas medidas regulatórias, a gente emitiu uma resolução no ano passado. Essa resolução já indica que nos próximos 5 anos a gente tem que diminuir o sódio em 59 alimentos prioritários e atualmente a gente também está mudando nosso regulamento em gordura trans e nosso limite atual de gordura e gorduras que estão destinadas para o consumidor, 5 gramas é o limite. A gente quer mudar isto. E, claro, a gente tem que incorporar essa estratégia se a gente está avançando no impacto nessas regulamentações. A gente já deveria ter efetivamente essa nova mudança, mais ou menos na metade do próximo ano. A gente já teria essas recomendações através da OPAS, incorporando todas as recomendações em relação a esses compostos. Em relação a regulamentação da publicidade, da propaganda e os patrocínios. Na Colômbia, a gente tem dificuldades em relação a quem trabalha com esse processo de regulamentação. Ou seja, a entidade com competência para fazer isso e revisar esse tipo de situação. A gente encontrou que o Ministério de Saúde não existe essa possibilidade de mudança, mas a gente sim consegue emitir uma diretriz com recomendações para a regulamentação da publicidade ou propaganda de alimentos. Quem tem a competência para este regulamento é uma entidade que na Colômbia se chama Superintendência de Indústria e Comércio. E essa entidade é dependente do Ministério de Comércio, Indústria e Turismo. Então, nesse ponto, vocês podem imaginar que é muito complexo este tema, porque é um processo que busca proteger a saúde pública e também está em mãos de uma entidade que faz parte do comércio e, claro, tem finalidades diferentes e, na maioria das vezes, não tem a ver com a proteção da saúde, e claro. Mas a gente está avançando com essa diretriz que está na nossa alçada e espero que isso seja aceito pela Superintendência da Indústria para implementar todos os processos de monitoramento e fiscalização desses alimentos que a população de menores de idade consomem. Em relação a medidas com açúcar, a gente fez uma proposta no ano 2016. Naquele momento, a Colômbia estava passando por uma reforma tributária. E o imposto foi uma iniciativa que partiu do Ministério da Saúde, não foi aprovada. No entanto, no ano 2018, a gente teve uma reforma tributária que se chamou Lei de Financiamento e nela houve uma mudança na forma de cobrar o imposto de valor agregado, ou seja, imposto pelas vendas, e essa mudança, esse reajuste não teve um impacto no preço final dos produtos, então o efeito que a gente esperaria não foi alcançado, aumentando os tributos justamente para diminuir o consumo do produto. Mas, neste ano, novamente, a gente está vendo a reforma tributária
E com base nisso, o governo nacional já solicitou a uma comissão de especialistas com a OTSE, que também está participando, justamente para lançar uma série de recomendações baseadas no nosso sistema tributário, para a gente ver quais poderiam ser as novas modificações tributárias na Colômbia. A gente já entregou um relatório faz algumas semanas e a gente vê que nesse relatório já está incluído aumentar o fator tributário, os tributos para bebidas com açúcar em nível territorial, ou seja, que esses recursos não sejam diretamente para o governo central, e sim que tudo que seja arrecadado com esse tributo seja para nível regional e que seja aplicado em medição de pobreza e acesso à criação de saneamento básico para que nas localidades tenha água potável. Ou seja, os especialistas do Ministério de Fazenda estão fazendo uma proposta da reforma tributária, então estamos aguardando se isso vai ser incluído ou não nas nossas estratégias e, claro, a gente vai ter um debate no Congresso também em relação a isso. Em relação às medidas intersectoriais, a Colômbia tem uma estratégia muito interessante que se chama Ciclovias Recreativas. É uma estratégia que apareceu em Bogotá e consiste no seguinte: os domingos, que é o nosso dia livre, algumas estradas se tornam espaços públicos para a atividade física. Ou seja, as ciclovias são espaços onde as pessoas saem para andar de bicicleta, patinar, correr. Então, a gente vê que essas áreas estão aumentando essas vias para fins de lazer. Ou seja, essa estratégia já foi expandida ou replicada em outras cidades, e com isso a gente busca mobilizar, junto com o Ministério de Transporte e de Desportes. Também gostaria de contar para vocês que faz 2 anos que a gente criou o Ministério dos Desportes. Antigamente era uma entidade que estava vinculada ao Ministério, e agora com esse Mindeporte a gente está trabalhando nos processos para a promoção e apoio da prática de atividade física em diferentes ambientes, especialmente numa estratégia que a gente está colocando em prática, que a gente chama municípios saudáveis. Isso acontece de acordo com a iniciativa e a capacidade que o município tem para fazer a gestão de diferentes estratégias que justamente levem a que seja chamado um município saudável, ou seja, que disponibilize locais para promover prática esportiva, alimentação saudável e outras estratégias que estão vinculadas à saúde mental, água potável, destinação dos resíduos, enfim, tudo que a gente consideraria como regiões ou áreas saudáveis. Aqui a gente vê outros documentos que a gente trabalhou a partir do Ministério, com a intenção de promover a atividade física ou além de o que nós chamamos transporte ativo, por exemplo, com o uso da bicicleta como meio de transporte, promovendo esse tipo de atividades. E também, eu já mencionei que em Bogotá a gente teve uma mudança no uso da bicicleta como um transporte ativo. Quando a gente vê o resultado em nível nacional, a gente não vê, porque o uso das ciclovias basicamente acontece em Bogotá, mas justamente quando existe esse espaço e a oportunidade de utilizar a bicicleta como meio de transporte ativo, a gente vê que isso incentiva um maior uso por parte da população. Outra ação intersetorial é o seguinte: na Colômbia a gente tem a Comissão Intersetorial de Saúde e Ambiente, fazem parte o governo e outras entidades, a gente chama isso alimentação saudável e sustentável. Essa mesa, junto com a entidade, isso é fundamental para a nossa ação, incorporando o Instituto Colombiano de
bem-estar familiar. A gente trabalha também diferentes estratégias, diversas estratégias. Uma aconteceu entre o ano 2017 e 2018. A gente tem um documento de alimentação saudável com as lojas escolares, ou seja, a gente abastecia, porque um dos efeitos importantes é esse abastecimento e como eles veem os escolares a alimentação saudável através dos programas de apoio alimentar do governo. A gente também está mobilizando o uso das estratégias de produção de nutrientes. Atualmente, o grupo está avançando com mensagens para que a gente consiga utilizar as redes sociais para difundir, divulgar essas implementações e a sociabilização. A gente também tem parcerias com a gastronomia. A gente vê que a partir das escolas de gastronomia a gente consegue trabalhar estratégias de redução do uso do sal e outros elementos prejudiciais à saúde. Também diminuir o uso de gordura, poliinsaturadas ou insaturadas no preparo das comidas. E, claro, é importante que os chefs tenham esse treinamento, essa formação para diminuir esses consumos. Ou seja, a gente fez adaptações dos guias alimentares em função do território. E, dependendo dessa diversidade que a gente tem, a gente adaptou tudo essas comidas saudáveis para outras formas. A gente vê aqui no lado direito que a gente mudou a forma de um barco. A gente vê como a população afro, especificamente nas áreas do país, onde nós temos as matas e com rios, e o transporte se faz basicamente pelos rios. A gente viu e o reconhecimento dessas gabas para o uso e o consumo dos alimentos frescos. E a gente também incorpora os alimentos de Pancori, que são simplesmente os alimentos que eu cultivo na minha terra para meu próprio consumo. O autoabastecimento é uma forma de voltar e recuperar a cultura alimentar e de reconhecer a diversidade que a gente tem nesse país. Eu já comentei para vocês que a gente tem algumas lojas escolares saudáveis. Estamos com esse objetivo. A gente não consegue fazer tudo que está relacionado com o programa de alimentação escolar e o que a gente tem nesses ambientes escolares, mas em parceria com o Ministério de Educação, a gente está trabalhando num documento técnico para subsidiar a regulamentação que o Ministério de Educação está iniciando. E este é o documento de loja escolar saudável, o quiosque escolar saudável. Temos 5 linhas para essa política de alimentação saudável. A gente está vendo também que incorpora a gestão, os processos educativos incorporando a comunidade educativa, ou seja, envolve os pais, os educadores, os professores, os profissionais administrativos. A gente também faz a promoção da alimentação saudável. A gente tem uma restrição de alimentos com alto conteúdo de gordura saturada, sódio e açúcar, com a implementação de rotulagem frontal. A gente espera que essa regulamentação também seja aplicada nos quiosques escolares, não permitindo a comercialização de produtos que tenham esse tipo de carimbo. Outra linha desse documento é a gestão ambiental, porque nós não podemos desconhecer que uma grande parte da nossa população não tem acesso à água potável. Isso acontece muito nas áreas rurais. Então, as escolas não têm esse serviço e, por isso, é muito importante que a gente faça toda a gestão ambiental, tanto para o acesso da água potável, como também para os resíduos, trabalhar com resíduos, para que tudo funcione bem. Outra diretriz que eu já comentei é o abastecimento, ou seja, a gente
vê que a gente precisa disso para os programas de apoio alimentar. Isso tem como foco o programa de alimentação escolar e também outros programas de instituições que estão relacionadas a atendimento na primeira infância. Ou seja, a gente trabalha 5 processos: a análise dos componentes, revisando os nutrientes de interesse no cardápio. Nós estabelecemos limites para esses nutrientes e essa diretriz a gente está utilizando agora, está tendo uma atualização, perdão, porque a gente vai incorporar isso junto com a rotulagem e vai ficar explícito que os produtos com esses carimbos não deveriam ser oferecidos nesse tipo de programas alimentares onde o Estado tem participação. A gente tem outras diretrizes que estão focadas na garantia e a segurança alimentar dos alimentos que envolvem estes programas. E com outros setores, com o Ministério da Cultura, a gente estamos trabalhando com eles em parceria, porque eles lideram as políticas para justamente fomentar a alimentação nas cozinhas tradicionais na Colômbia e para também proteger e dar segurança alimentar. A gente está vendo que, dessa forma, a gente está promovendo a nossa alimentação tradicional, e isso significa retornar ao consumo das verduras, leguminosas, alimentos frescos in natura e, claro, de toda essa diversidade alimentar que a gente tem. E uma estratégia que a gente trabalha com Mincomércio que se chama Colômbia à la Mesa, Colômbia na Mesa, para a promoção da gastronomia colombiana como um atrativo turístico. E, claro, tudo isso está baseado em alimentos in natura que a gente tem como país. E, finalmente, vou falar sobre a gestão do conhecimento. A nossa maior fonte de informação é a pesquisa nutricional, que a gente está em processo de lançar essa 4ª edição. A gente está trabalhando no âmbito da CISAL. A gente tem que ter um observatório de segurança alimentar e nutricional que busque informações de todos os setores e de todos os eixos da segurança alimentar que contribuam para que a gente consiga ter informações centralizadas em relação à disponibilidade de alimentos, quanto a gente está importando de certos produtos, se somos muito dependentes e em que produtos, e quais outros indicadores também relacionados com outros alimentos, e também trabalha com os indicadores do status nutricional. E gostaria de comentar também que, a partir deste ano, a gente já fez uma alteração no sistema de informações de todo o setor saúde, e a partir de janeiro do próximo ano, a gente vai conseguir ter informações em relação a toda a população que vai procurar atendimento de saúde. A gente vai conseguir ter informações do status nutricionais das gestantes menores de 5 anos, de 5 a 12, mas no geral de toda a população. E também acesso a outras informações que a gente tem que saber se, por exemplo, tem fortificações com micronutrientes, se teve aleitamento materno ou consultas desse tipo. E a gente tem uma pendência que está realizando agora, que me perguntaram ontem, que estava relacionado ao questionário que a gente faz na atenção primária na saúde. Isso porque a gente tem ainda que definir como a gente vai avaliar e como vai colocar em prática os processos de educação na saúde. Claro, tudo isso vai estar com um aconselhamento individual e familiar que a gente tem que fazer para promover a alimentação saudável. E de que forma a gente, dentro da consulta, pode avaliar quais são os fatores de risco, os alarmes que os profissionais devem ter, aqueles que estão no atendimento primário, em relação ao consumo de determinados produtos e alimentos que poderiam gerar riscos no status nutricional da população. Então, isso fez que a gente faça adaptações do nosso sistema de informações da saúde.
a gente vai ter outros acessos a informações que antes a gente não tinha, ou simplesmente estava segmentado em alguns territórios, chegava essa informação para um território e não para outro. A gente vai ter uma complementação para todos os hospitais e clínicas do país, e não somente vai ter informações nutricionais, mas também a gente poderia fazer cruzamentos com informações relacionadas à glicemia, ou lipídios, ou outros testes que também são importantes de saber, com uma abordagem nutricional sempre. Basicamente, era o que eu tinha preparado. Muito obrigado. Espero ter sido clara. Não sei se falei devagar. Muito obrigado, Elisa. Não sei se a Lorenza conseguiu voltar com o microfone ou não. Lorenza? Vocês estão me escutando? Ai, que bom. Obrigada, Gregory. Muito obrigada, Elisa, pela excelente apresentação. É realmente muito rico, né, para nós saber de todas essas iniciativas, políticas, estratégias. A gente vê coisas similares, né, que a Gisele apresentou ontem, mas é sempre muito interessante como é que a gente pode complementar e adaptar para outros contextos. Eu vou sugerir, eu estou vendo que a gente tem aqui uns 30 minutos. Eu gostaria, se vocês estiverem de acordo, abrir para perguntas, dúvidas e, enfim, comentários. Eu acho que a gente pode levantar a mãozinha ou até mesmo fazer um aceno para a câmera. E aí a gente vai encaminhando as perguntas para a Elisa e as colegas dela. Eu vi que a Gisele já tem uma pergunta. Vai lá, Gisele. Elisa, tudo bem? Parabéns pelo trabalho, né? De fato, vocês têm uma série de ações que são de suma importância, né, para a qualificação de todas as formas de malnutrição no país. Vou fazer algumas perguntas e alguns comentários. Até amanhã eu vou te enviar os documentos que eu fiquei de enviar, a gente não enviou ainda, mas amanhã eu envio. Eu queria perguntar um pouco mais sobre a CISAM, que é aquela comissão, se é uma comissão de governo, se é uma comissão mista, quem participa, como é que ela funciona, para entender um pouco se ela é como um modelo que a gente já teve no Brasil, que era a CAISAM, de gestão intersetorial. No Brasil também, a gente tem trabalhado bastante, ontem eu não pontuei, mas de tentar resgatar essa questão da gastronomia, das habilidades culinárias, como vocês bem pontuaram, né, com o Ministério da Cultura, esse também é uma linha de ação que nós trabalhamos. Muito interessante os documentos que vocês têm de atividade física, se você puder compartilhar todos eles, seria importante, porque além de dentro aqui do Departamento de Promoção da Saúde, no Ministério da Saúde agora, né, nós temos uma coordenação de atividade física, é uma coordenação nova, que tem praticamente 2 anos, eles estão iniciando com guia de atividade física, e eu achei que as propostas que vocês têm são propostas bem interessantes, eu posso compartilhar com eles. No Brasil também nós temos um Ministério do Esporte, que na realidade agora é uma Secretaria do Esporte dentro do Ministério da Assistência Social, que também tem um conjunto de outras ações. Também queria saber um pouco mais sobre as tendas escolares, se há uma regulação ou se há um documento de orientação, e se ele já está disponível, essa nova versão. E sobre a gestão do conhecimento, que bom que vocês estão investindo, entendi que vários estudos para identificar os principais agravos. Eu queria saber se vocês também estão financiando pesquisas que identificam intervenções efetivas. Aqui no Brasil, ontem eu acabei esquecendo de falar, mas nos últimos 4 ou 5 anos, nós temos financiado um conjunto de estudos, acho que somos uns 80 ou 90 estudos,
aí ensaios clínicos, para avaliar ações efetivas. Então, a gente tem investido bastante em financiar estudos que nos ajudem a identificar quais são as estratégias mais efetivas para os diversos desfechos da má nutrição, na atenção primária ou não. Eu queria saber se vocês também têm financiado estudos nessa linha, e eu queria saber se o Civigila é um sistema de vocês de vigilância alimentar e nutricional, o que seria o Civigila. Acho que é isso, parabéns pelo trabalho. Com certeza a gente vai conseguir aprimorar várias das nossas ações aqui com a experiência de vocês. Tem mais alguém que gostaria de acrescentar uma pergunta, ou será que a gente passa para a Elisa e depois podemos fazer outra rodada, né? Eu só tenho uma pergunta para complementar da Aqui. Gisele. Pode ser? Porque aí a Elisa pode. responde esse batalhão de perguntas que a Gisele fez. Eu só queria saber um pouco sobre a questão do controle social, a participação da população, como ela é efetivada na Colômbia, por legislação, na realidade, ou são pessoas voluntárias que se unem e fazem um controle social, ou é uma definição de governo. Na verdade, eu só queria entender melhor esse processo, porque as outras dúvidas, algumas a Gisele já levantou. Obrigada, Elisa, parabéns. Muita similaridade com o Brasil, mas eu acho que a gente tem muitas trocas para fazer, inclusive para outros países. Obrigada. Lorenza, só pontuar que depois, Lorenza e Elisa, depois que você responder as perguntas, tem uma pergunta da Lena e também de mais um participante no chat. Depois que você responder, a gente dá uma lida, tá bom? Obrigado. Sí, sí, ok. Voy a empezar con las de Giselle. Eu vou começar com as perguntas da Gisele em relação à CISAM. Eu posso falar que é uma comissão formada basicamente por entidades do governo. Nós revisamos a experiência bem de perto do Brasil e o que a gente procura atualmente é migrar para que essa comissão, que é somente do governo, possibilite a participação da sociedade civil, por um lado, e também dos camponeses e os agricultores. Ou seja, que aqueles que produzem os nossos alimentos tenham participação nessa comissão. As alterações devem passar pelo Congresso, porque foi criado através de uma lei e atualmente nós estamos nesse trâmite. Mas atualmente é uma comissão somente do governo. Justamente que a gente quer levar isso para outra instância, claro. Bom, em relação aos documentos de atividade física, eu vou compartilhar isso com vocês, claro, vou enviar para vocês. E também aquele das tendas escolares, das lojas escolares ou quiosques, que você mencionou, a gente pode compartilhar isso, claro. O documento de lojas escolares é só uma diretriz, porque a regulamentação dele depende do Ministério da Educação, e nós sabemos que o Ministério da Educação quer, com base nesse documento, iniciar uma regulamentação. E nós temos a expectativa que isso se leve em conta. A gente já finalizou todo o processo de rotulagem frontal para que também seja um dos critérios que sejam incluídos na regulamentação da tenda escolar ou loja escolar. Ou seja, é um documento de orientação nesse momento para a comunidade educacional. Bom, nós não financiamos estudos sobre intervenções efetivas. Lamentavelmente, infelizmente, nosso orçamento nas pesquisas é muito limitado e, no geral, nosso orçamento é muito limitado mesmo, ainda mais para os processos de pesquisa. O que a gente procura, sim, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, é que nas convocações que a gente faz, porque o Ministério reúne todos os recursos
de pesquisas em nível nacional, procurando temáticas para fazer pesquisas. Ou seja, a gente faz o levantamento de todas essas temáticas e a gente já fez uma proposta para incluir essa temática de intervenções para dupla carga, é o que a gente quer que seja incorporado, e que a gente consiga ter essas chamadas proximamente, mas como ministério, diretamente, a gente não tem recursos para esse financiamento. Civigila é o sistema de vigilância epidemiológica. Ali nós temos conteúdos que estamos com o indicador de peso e altura para menores de 5 anos, ou seja, a gente acompanha a desnutrição aguda para menores de 5 anos e a mortalidade associada à desnutrição aguda, porque em algumas áreas do país isso é muito grave. Isso acontece e é um problema muito complexo de gerir. Por exemplo, agora nós estamos com vários processos de deslocamento de população, migrações, ou seja, devido à população venezuelana que entra na Colômbia. Na última semana a gente recebeu 5.000 pessoas, migrantes que passou por um departamento, que é um estado aqui da Colômbia, devido a problemas na Venezuela. Eles estão vindo e Arauca é um dos locais onde a gente tem uma alta mortalidade associada à desnutrição. Então, por esse motivo, a gente sempre está monitorando tudo isso, e isso a gente faz através do Vigila. Nós não temos outras ações que são, a gente prioriza aquelas que têm mais efeito, e a gente estava pensando em incluir na vigilância o excesso de peso, mas agora com essas adaptações que a gente está tendo em todo o nosso sistema de informações na saúde, a gente vai poder fazer isso como ministério, porque o Civigila depende de uma entidade vinculada ao Ministério, ao Instituto Nacional de Saúde, ou seja, nós não somos a fonte de informações, dependemos de outra entidade, mas com a adaptação que a gente fez, a gente vai implementar no final do ano outra estrutura que vai possibilitar que agora a gente consiga ter informações de acompanhamento de cortes. Isso a gente vai conseguir a partir do próximo ano. Em relação à pergunta de controle social, é muito interessante porque existe uma política para promover a participação social em todas as ações na saúde. Não é tão simples fazer isso na prática, mas o que nós procuramos é promover a participação da academia e de diferentes entidades da sociedade civil com os subcomitês que trabalham com os impactos da nutrição, como instituições que trabalham com regimes especiais ou comitês de rotulagem. E, por outra parte, a gente promove a participação através de e-consultas, é o nome, e das nossas diretrizes e projetos regulatórios. A gente sempre tem trocas de informações com outras entidades, incluindo a sociedade civil, a academia, para que participem na construção das nossas diretrizes e dos nossos relatórios. Mas, sem dúvida, é um caminho que a gente está começando a trilhar agora. Não é muito simples, e que agora, com as formulações do nosso plano, do nosso novo plano de segurança alimentar, que queremos dar uma maior participação, a gente está pensando num processo que começa no território e também incorpora ouvir a comunidade, e a gente, com tudo isso, estamos fazendo essa construção, mas é a primeira vez que a gente vai incorporar isso numa política de alimentação e nutrição. E em relação à pergunta que está no chat, fala que se a gente pode falar um pouco mais sobre essa provedoria, esse abastecimento com esses quiosques escolares e outras atividades que a gente tem nas escolas. Bom, na verdade, nas escolas a gente somente tem as diretrizes dos quiosques escolares, mas nesse ano a gente quer trabalhar com o Ministério da Educação. Uma parte do currículo
educacional na Colômbia. Isso é uma situação da Colômbia que acontece da seguinte forma: as crianças têm textos educacionais e nos textos de biologia ou de ciências naturais, quando a gente vai falar sobre alimentação saudável, eles não utilizam as mensagens que estão dentro desses materiais. Eles utilizam uma pirâmide muito utilizada nos Estados Unidos e, com base nessa pirâmide, eles falam sobre alimentação. Ou lembram imagens de uma mamadeira, por exemplo, para falar sobre a alimentação de uma criança, um bebê. O que a gente quer é uma revisão de tudo isso, junto com o Ministério da Educação, a revisão de um currículo incorporando as temáticas de alimentação saudável e que dentro disso a gente consiga incorporar as mensagens dos guias alimentares. Além do mais, a gente está falando de crianças de menos de 2 anos, temos que falar sobre o aleitamento materno, ou seja, de tal forma que as crianças saibam disso, seja ensinado isso, e claro, a incorporação de todas as mensagens de esses comentários, essas gabas, em todas as publicações. A gente está revisando isso através do Ministério da Educação. A gente viu os materiais para a comunidade educacional, para os professores e, no geral, para os estudantes. Isso foi muito interessante que a gente viu ontem, porque a gente quer caminhar também. A gente quer também fazer esse acompanhamento com a comunidade educativa, porque o que a gente ensina para nossas crianças vai ficar com eles para sempre. E, claro, para que eles sejam replicadores com os próprios pais sobre alimentação saudável. E também incorporar a rotulagem e essa leitura da rotulagem como uma ferramenta para a seleção de alimentos. Ou seja, são essas temáticas que a gente quer incorporar no projeto educacional institucional, que assim denominamos na Colômbia. E em relação à provedoria, são diretrizes que são incorporados através do programa de alimentação escolar, que também depende de uma entidade diferente, que está vinculado ao Ministério de Educação, e a gente quer que seja limitado o uso desses 3 nutrientes que foi mencionado: sódio, açúcar e gorduras saturadas. Essa adaptação foi um processo no qual nós trabalhamos de forma conjunta e trabalhamos nessas adaptações. Por exemplo, quando a gente tem a rotulagem frontal, é não permitir os alimentos com carimbos, desses alimentos com carimbos já específicos nos programas alimentares. Você falou sobre a mudança dos programas sociais e transferências monetárias que teria efeitos negativos nos padrões de consumo de alimentos. Tem algum estudo relacionado a isso? Olha, eu não tenho certeza se já foi publicado esse estudo, mas quando a gente estava fazendo a parte de levantamento de informações do componente qualitativo da pesquisa, do Ensino, ou seja, as famílias e quem estavam participando falavam que o uso desses recursos estava migrando para a compra de outros bens e serviços diferentes dos alimentos. Por isso, com as pessoas que doam ou as pessoas parceiras, o que a gente quer é dar orientações para que a compra dos alimentos seja feita com algumas características nutricionais. E agora, com a Covid e a emergência social que a gente tem atualmente no país e teve, nós agora temos uma diretriz das doações de alimentos, justamente para dar orientações para que não sejam doadas bebidas com açúcar que estavam chegando para a população em distintas ou diferentes áreas do país. Então, com essa diretriz, a gente quer orientar o que deveria ser doado ou entregado à população, procurando levar em conta a logística, claro. Por exemplo, frutas, verduras seria muito bom para todas as localidades, mas às vezes a logística não permite, mas a gente pode promover circuitos curtos do próprio território de compra, justamente para dar
prioridade à qualidade dos nutrientes, evitando a doação ou entrega de bebidas com açúcar ou outros concentrados que têm muito teor de sódio. Estamos trabalhando nisso, mas eu vou procurar se realmente nós temos estudos. Eu lembro de ter estudado onde a gente trata o uso da transferência monetária não para a alimentação, e sim para a aquisição de outros bens. Isso vou deixar como uma pendência. Se eu encontrar, eu vou compartilhar com vocês. O Ministério dos Transportes faz a regulamentação das escolas. Como vocês estão fazendo essa regulamentação na pandemia, na atividade física, nas escolas? Tudo isso tem como responsável o Ministério de Educação. Nós, como Ministério de Saúde, no âmbito da Covid, conseguiu emitir diretrizes para atividades físicas nos momentos em que nós estávamos em confinamento, mas a gente conseguia sair durante 1 hora para fazer atividade física. Então, a gente falou sobre os espaços abertos, a gente deu como recomendação que os pais saíssem com as crianças, claro. Então, eu vou dar o link com essas diretrizes que a gente emitiu no âmbito da pandemia. Vocês vão ver como a gente realizou esse atendimento na saúde, buscando não colapsar os serviços, mas que a gente conseguisse ter um controle por parte da população com doenças crônicas, enfim. Ou seja, nesse link a gente tem todas as diretrizes de orientação que envolvem atividade física. Eu acho que eu abordei agora todas as perguntas. Sim, creio que Sim. estão todas aí. Alguém mais? Acho que a Gisele sinalizou algo. Gisele, você quer falar mais alguma coisinha? Não, a gente não estava te ouvindo, mas já que você me passou, eu vou falar assim. Eu estou com um problema com o microfone, gente. Desculpa, ele está realmente muito ruim. Eu anotei aqui que bom que a comissão, né, de vocês foi criada por lei, apesar de ser só governo, acaba garantindo uma institucionalidade, né, um espaço de governo para discussão da alimentação que não depende só do setor saúde, né, exige essa articulação com os outros setores. Sobre cantinas, nós também temos um documento muito parecido com o de vocês, que é um documento de orientação para as cantinas saudáveis, e que a gente vai revisar, então também gostaria de receber o seu material. Que bom, né? Acho que avalio como positivo essa iniciativa de vocês de começar o planejamento pelos territórios, né? No nosso Sistema Único de Saúde, no SUS, é assim que funciona, nós chamamos começa com as conferências municipais de saúde, depois a conferência estadual, depois a conferência nacional, até chegar nas diretrizes, e para a segurança alimentar e nutricional também foi assim durante um período. Então, que bom e parabéns, que bom ver os avanços de vocês. Graças. Obrigado. Temos ainda mais uns minutinhos, mas eu acho que... Lorenza, a Ana Maria Maia está com a mão levantada. Cadê? Ah, aqui. Ana. Olá, boa tarde. Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu queria fazer 2 perguntas para Elisa. Queria parabenizar também pela apresentação, foi excelente. Esse intercâmbio de práticas sempre agrega muito para o nosso trabalho. Bom, eu sou Ana Maria Maia, sou nutricionista e consultora técnica na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. E, na verdade, eu fiquei com 2 dúvidas. Não sei se a Elisa consegue comentar um pouco com a gente aí nesse tempinho que nos resta. A primeira é sobre esse processo de implementação da lei de tributação de bebidas adoçadas. Assim, eu queria entender um pouco mais por que ela não deu certo na primeira vez, né, nessa primeira tentativa de vocês, se foi a taxa que foi aplicada que não foi suficiente para aumentar o preço do produto no final, né, lá na ponta, no consumidor, ou se foi alguma outra questão, e entender um pouco de como está esse novo processo, de como estão essas discussões.
E eu também, vocês falaram sobre os municípios saudáveis, né? De que alguns municípios da Colômbia têm aderido a essas iniciativas de municípios saudáveis. E como a Gisele falou um pouco sobre o Proteja ontem, a gente tem pensado também nessa perspectiva aqui no Brasil, e eu queria saber se vocês já têm trabalhado o monitoramento e avaliação desses municípios que têm implementado essas ações para se transformarem em municípios saudáveis. Era isso, obrigada. Sí, gracias, Ana María. Bueno, Muito obrigado, Ana Maria. Em relação aos tributos para as bebidas adoçadas, bom, a gente fez a primeira tentativa nos anos 2016, a gente apresentou uma proposta de 20% acima do valor dessas bebidas, não foi aprovada, e basicamente isso se deveu à interferência da indústria. Nesse momento, quem hoje é o presidente da Colômbia era senador e foi um grande opositor a essa iniciativa. Então, isso realmente foi devido a uma interferência da indústria para não aprovar esse imposto. No ano 2018, a gente fez uma mudança na forma como a gente aplica o imposto de valor agregado e no valor final. Isso foi insignificante no preço final, ou seja, o consumidor não teve nenhuma mudança, ou seja, o produtor absorveu esse aumento, ou seja, é como se não houvesse nenhum imposto adicional, nenhuma tarifa ou tributação adicional, que a gente queria que promovesse a diminuição desse consumo de bebidas adoçadas, ou seja, a gente fez simplesmente uma mudança do imposto de valor adicionado. Bom, a gente tem uma proposta que está no Ministério que já não é do Ministério da Saúde, sim da sociedade civil, e está fazendo parte de um relatório dessa comissão. Isso foi encomendado pelo presidente para fazer um estudo e que isso fosse um subsídio para uma nova reforma tributária. E, claro, esses especialistas estão considerando as bebidas adoçadas e a gente quer que esses recursos obtidos sejam aplicados nos territórios. A gente sabe que isso vai passar pelo Congresso e, claro, a gente já está vendo que vai ter interferência, ou seja, de repente vai ter muita mudança em relação à proposta original do governo. Seria muito raro que eles não façam emendas, mas, claro, alguns senadores vão promover a inclusão e quando acontecer esse debate, a gente vai poder ver de que forma a indústria pode interferir, pode impactar para que a gente consiga ter sucesso. Nesse momento, a gente tem vários fatores em prol disso, mas realmente a gente tem que esperar. A gente vai ver que na próxima semana vai iniciar o trâmite no Congresso com discussões técnicas e vamos ver o que acontece com isso. Em relação à pergunta dos municípios saudáveis, infelizmente foi uma estratégia que a gente começou no ano 2019 e no ano 2020 a gente já teria um processo de implementação, mas também devido à Covid a gente não conseguiu avançar e a gente está temporariamente paralisada e, se eu lembro bem, são 100 ou 111 municípios que manifestaram um interesse e vontade política para trabalhar nessas estratégias para se tornar municípios saudáveis. Claro, eu posso compartilhar a diretriz do que trata essa estratégia saudável. Não é liderada diretamente da área onde a gente trabalha. Isso é feito através de uma subdiretoria de doenças não transmissíveis e que tem um grupo dentro dela que se chama Modos e Condições de Vida Saudável. Eles lideraram essa estratégia. Eu posso, claro, compartilhar as informações sobre isso e até agora a sua implementação está suspensa e nós não temos, claro, nenhum monitoramento ou resultados da implementação disso. Mas eu vou enviar os documentos que eu tenho.
Bueno, graças, Elisa. Bueno, acho que então cobrimos todos os pontos. Se não temos mais nenhuma pergunta, eu gostaria novamente de agradecer Elisa, a equipe do Ministério da Saúde da Colômbia. Temos um outro compromisso, né, amanhã, com os colegas do Peru, e aí creio que teremos uma boa visão, né, de todas as políticas desses 3 países. Então, gostaria novamente de agradecer em nome do Ministério da Saúde, né, e dos demais parceiros. E, bom, nos vemos amanhã. Se alguém quiser acrescentar mais alguma palavrinha. Até amanhã, obrigada. Ok, graças. Muito obrigada, Agradecer. nos vemos. Adiós. Feliz Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Elisa. Tchau, todo mundo. Tchau. Chao, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.